Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Coronel Menezes, lá do 2º Grupamento de Engenharia. Obrigado. Estamos aqui participando como convidados e tudo que diz respeito à Amazônia interessa bastante o Exército, né? Primeiro que nós consideramos aqui uma área estratégica para o Estado brasileiro e estamos aqui há bastante tempo. Então, tudo que acontece na Amazônia tem reflexo direto ou indiretamente nas Forças Armadas. Tá bom? Mas eu vou abordar especificamente a questão das grandes obras de infraestrutura, seguindo o roteiro que foi passado daquelas 3 perguntas, né, que foram colocadas para discussão. Pode passar o slide aqui, está comigo, né? Então, pronto. Como poderia ser construída uma agenda interreligiosa para promover a espiritualidade, as virtudes humanas e o diálogo em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia? Eu acho que o primeiro aspecto levantado aí, ele, de certa forma, ele resume tudo que nós discutimos ao longo da manhã aí dentro do nosso grupo, que é o papel da igreja, e aqui eu não me refiro só à Igreja Católica, mas todas as igrejas, na interlocução de lideranças das instituições religiosas, empresas, estados e povos e populações tradicionais. Então, é um papel importante, assim como as Forças Armadas, a igreja, foi falado ontem também diversas vezes, tem a sua capilaridade em todo o território nacional, e esse papel de interlocutor é importante para que haja esse elo entre o Estado, as instituições, as empresas que estão ali trabalhando nos grandes empreendimentos e as comunidades indígenas, as populações ribeirinhas e todos aqueles que aqui habitam. Promover os princípios de participação e transparência. Nesse papel de interlocução, buscar, junto tanto das comunidades quanto do empreendedor ou do próprio Estado, transparência. Tudo aquilo que é previsto em lei, né, o que a gente fala, muito que foi falado aqui, já está previsto em lei, já está normatizado pelo Estado. O problema é que muitas vezes isso não se cumpre, né? E falta governança, foi falado ontem também, né? Falta a ação do Estado. Promover o acesso às tecnologias que propiciem acesso à energia, água potável, esgoto, comunicação, transporte compatível com o meio ambiente, com o mínimo de impacto ambiental possível. Eu acredito que, por essa característica da capilaridade da igreja, está presente em várias regiões do mundo, fazer esse elo de ligação e trazer para cá novas tecnologias, que certamente ajudará muito aquelas comunidades que vivem isoladas. E o fortalecimento do diálogo entre a igreja e os institutos de pesquisa, principalmente, né, as universidades, estados e organizações do terceiro setor. É um papel importante, falando de forma direta, que nós acreditamos que a igreja pode desempenhar. Continuando ainda nesse tópico, participar dos estudos de viabilidade dos grandes projetos. Todo grande projeto de engenharia, principalmente na área de infraestrutura, ele é feito um estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental, que nós chamamos de EVTE, né? E dentro desses estudos, essas consultas que foram tão questionadas às populações, às comunidades indígenas, está previsto lá dentro dos estudos. O que ocorre é que muitas vezes isso não é feito, né? Ou o estudo é incompleto, e quando se inicia a obra, aí nós temos vários problemas. Já se parte para o processo de licenciamento, é licenciado, e ao longo da execução da obra a gente verifica os problemas, coisas que eram para ter sido vistas lá atrás, no estudo de viabilidade do empreendimento. Passei aqui.
Formação das lideranças comunitárias, eu não vou comentar, já foi falado aqui pelos grupos que me antecederam. Estrutura de diálogo, interlocução entre empresa e sociedade. Monitoramento e manutenção do diálogo durante a execução da obra. Isso aí, voltando à questão dos estudos iniciais para a implementação de um grande empreendimento. Quando é feito corretamente, ao longo da execução da obra, as coisas que estavam previstas naquele estudo de viabilidade, as ações que seriam necessárias para mitigar os impactos ambientais, elas muitas vezes não são feitas, né? Aquele empreendimento é concluído e as medidas mitigadoras não são realizadas, ou se são realizadas, são incompletas. Então, a gente acredita que a igreja, nessa interlocução, ela possa participar também, junto com as comunidades, tanto não só para viabilizar o empreendimento, mas também durante a sua execução e após a sua execução, quando já tiver aquele empreendimento, aquela atividade em operação. Passando já para o segundo tópico, o papel histórico, né, no desenvolvimento sustentável da Amazônia. É o repasse do conhecimento e promoção do diálogo entre a sociedade, o poder público e a iniciativa privada e, principalmente, o diálogo entre as diversas nações, países, principalmente aqueles que são abrangidos pela região amazônica. Isso aí é muito importante também. Na questão 3, que é o que realmente ficou mais com um conteúdo mais, vamos dizer assim, mais vultoso, algumas ideias que foram de ações concretas, né, que foram visualizadas pelo grupo. Preparar cartilhas, materiais informativos para as lideranças religiosas. Isso aí foi um aspecto que foi levantado. A própria nossa componente do grupo, por favor, a senhora Rosemary, né, nos apresentou lá uma cartilha que foi elaborada lá pela Ok. Então, muito interessante, que já está ali tudo organizado, o que a comunidade pensa, como que gostaria de participar, quais suas principais demandas. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser considerado. Promover oficinas para treinar multiplicadores para estabelecer diálogo com os povos e populações tradicionais, considerando suas características sociais e culturais, né? Às vezes o Estado, o empreendedor, uma grande obra, chega ali o empresário, a empreiteira, e não conhece as características, as peculiaridades daquela região e também da comunidade que está ali naquele local. E isso é importante que a igreja possa atuar também nesse treinamento, apresentando as características principais daquele local, daquela comunidade, e servir de interface ali com os empreendedores ali, ou o próprio Estado. Nesse mesmo aspecto, necessidades locais, né? Isso aqui como medida compensatória, às vezes alguma degradação ambiental provocada por uma dessas obras possam ser transformadas, inclusive, isso é previsto em legislação, em medidas compensatórias em benefício da comunidade. Rede de profissionais especialistas de apoio às demandas da comunidade. Temos aí a própria universidade, outros órgãos, instituições de pesquisa que podem apoiar, e a Igreja Católica como elo ali aglutinador dessas ideias, desses especialistas para apoiar a comunidade e atender às suas principais demandas. Isso aqui também eu julgo de grande importância, né? Construir canais de ouvidoria e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes sobre situações irregulares e ilegais presenciadas na localidade. Então, mais uma vez, pela característica de sua capilaridade, a igreja pode servir de uma grande fonte, né, de denúncias para aqueles garimpos ilegais, desmatamentos e outros crimes que acontecem diariamente aqui na nossa região. Acho que esse é um papel importante. Eu queria agradecer
primeiro, o convite por ter participado desse grupo, às pessoas que participaram lá do grupo também, por todas as ideias. Eu acho que foi muito proveitoso. Conseguimos debater vários assuntos, não só esse, né, mas, enfim, agradecer a todos e estou aberto aqui, assim como todos do grupo, eu tenho certeza, aos questionamentos. Muito obrigada. A gente passa agora para vocês. Alguém? Considerações? Sim. Desculpa, só uma pergunta rápida. Várias dessas soluções estão relacionadas à situação posterior às grandes obras, ou seja, quando a ouvidoria, quando a denúncia, quando o problema já aconteceu, ou a mobilização da população quando o problema já aconteceu na prática. O grupo chegou a discutir alguma medida preventiva que poderia ser usada? Não, a ideia é justamente essa, atuar preventivamente. Atuar preventivamente. Assim que for verificada uma situação de ilegalidade, rapidamente, por meio da igreja, né, que teria, em tese, mais acesso às autoridades, aos órgãos responsáveis, acionar as autoridades competentes para intervir naquela situação. Só para completar também a fala da minha colega, eu acho que seria importante prever que deveria existir, deveria ser elaborado, deveria funcionar um plano de desenvolvimento da Amazônia. E nesse plano tivesse traçado quais são os eixos, quais são os limites, quais são as obras que são vocacionadas a esse bioma e quais não são. E isso servir de regra, servir de base para os projetos que forem elaborados, para não ficar uma coisa solta, permitindo qualquer tipo de projeto para a região. Obrigado. Eu gostaria de saber o que o grupo discutiu sobre a obra 319, a estrada, né, 319. E também, por exemplo, alguém falou aqui atrás que quando vai querer tomar providência, já aconteceu. Como a gente vê aí o que aconteceu em Brumadinho e outras coisas mais, que não morre só pessoas. Porque, para mim, enquanto indígena, isso não é só acidente, isso é assassinato mesmo, porque está matando a mãe natureza, está matando tudo. Ali onde aquele troço que só tem veneno e que mata, vai passando e matando tudo. Então, o que vocês discutiram em relação... Porque são grandes obras, né, que, de alguma forma, alguém constrói e não sei se... Porque, assim, aconteceu lá, mas isso a gente tem muita coisa que pode acontecer aqui também. Presidente Figueiredo, por exemplo, que tem ali as cachoeiras, a mãe natureza está belíssima ali, mas se acontece um acidente ali, e aí? Vocês discutiram essas coisas? Porque isso também nos afeta. Ok. Primeiro aqui, vamos por parte, 319. Né? 319, especificamente, a gente não chegou a discutir isso no grupo. Apesar de ser um assunto palpitante, que está em voga agora, né? E tenho certeza de interesse, de grande interesse para toda a região. A BR-319, realmente, ela é o elo físico, né, que falta para a gente integrar a Amazônia. Físico, né? Principalmente essa região da Amazônia Ocidental, né? Pega ali o estado do Amazonas e vai até... Então, hoje, ela é intrafegável. A gente participa aí de alguns grupos que vêm diariamente fotos, etc. Hoje ela é intrafegável, a BR-319. Existe um processo de licenciamento que está em curso, né? Essa rodovia, em um momento, ela chegou a ser totalmente pavimentada, foi degradada ao longo dos anos, enfim. Hoje, o DENIT está tentando licenciar novamente essa obra, porque ela é importante para o Estado. Agora, o que eu queria colocar é o seguinte: a BR-319, do jeito que ela está hoje, ela causa mais dano ambiental do que se ela estivesse pavimentada. O projeto de implantação de licenciamento da BR-319 chegou a ser elaborado um decreto chamando a BR-319 de estrada parque, rodovia parque, porque nas duas margens da BR-319, do lado direito e do lado esquerdo,
é toda unidade de conservação, ou federal ou estadual. Né? São, se eu não me engano, 28, esse era o número que eu tinha na cabeça, não sei se alterou isso aí. Eram 28 unidades de conservação. Mas, como eu falei, para que isso se torne realidade, é necessário que a estrada tenha uma governança para fins de fiscalização, principalmente ambiental, para que não ocorra o que aconteceu em outras estradas que foram abertas aí, e sem controle, um crescimento desordenado, invasões de terras e todos aqueles problemas que vêm junto. Né? Mas, já uma opinião minha, que a BR-319 é uma estrada viável, ela é muito importante para o desenvolvimento da região, eu acho que ela é irreversível. Do jeito que ela está, ela traz mais danos ambiental do que ela pavimentada. E eu acho que a região aqui tem muito a ganhar com a BR-319. Ela é importante para o Estado. O nosso amigo aqui, que me antecedeu, falou, a gente não tem como chegar lá na determinada região que ele citou, tem que ir para o Mato Grosso para subir, porque não tem acesso. Então, a gente, às vezes, cobra a presença do Estado, mas tem que ter uma infraestrutura mínima para que o Estado possa chegar e cumprir o seu papel de fiscalizar, impedir os diversos crimes ambientais que nós vemos aí acontecer todo dia. Sobre a outra questão que a senhora perguntou, só voltando aí, já fugiu aqui. A senhora perguntou duas coisas, né? BR-319, teve uma outra coisa que a senhora colocou. Sim. Ah, ok, lembrei. Ok. Então, o que nós conversamos sobre essas questões, não só de Brumadinho, de todas as obras, né? Todas as obras de infraestrutura. A legislação ambiental brasileira, tanto no nível federal, quanto estadual e até municipal, ela é muito rigorosa. O problema que nós vemos é que, às vezes, todas aquelas exigências que são feitas para os estudos de viabilidade, os estudos ambientais para licenciamento, elas não são cumpridas. Né? O monitoramento, o plano de controle ambiental, etc. Isso aí, infelizmente, por vários motivos, não cabe aqui discutir agora, mas isso aí não é cumprido. E, agora, essa tragédia de Brumadinho, certamente, ela vem a nos alertar sobre isso, e eu acredito que os órgãos responsáveis estão tomando as devidas providências com relação a isso, a fim de evitar que ocorra uma nova tragédia. Ótimo. Eu queria só fazer eco a uma pergunta anterior sobre a questão de prevenção. E uma dos temas que a Ana Cristina levantou no debate de ontem foi que, muitas vezes, é mais eficiente atuar no planejamento do plano, por exemplo, decenal de energia, ou no plano estratégico de transporte, de comunicação, e talvez isso valesse a pena ser enfatizado na conclusão do grupo. Não sei se isso foi colocado, quem sabe, subentendido em alguma coisa e a gente não captou, mas eu acho que esse é um conceito muito importante, porque muitas vezes o problema surge na etapa do licenciamento, por ter sido um projeto concebido a portas fechadas, com pouco do que aquilo que o Sérgio Leitão chamou de dificuldade do econômico, o social e o ambiental. Então, talvez esse chamamento para um envolvimento maior da sociedade na concepção dos projetos antes de chegar na fase do licenciamento. O que eu tenho conhecimento disso aí que o senhor tocou é que os ministérios, muitos deles têm o seu planejamento estratégico. O Ministério dos Transportes eu sei que tem, e o das Minas e Energias eu também sei que tem, que é a Política Nacional de Transportes, né, ela está em execução, inclusive, ano passado, ela foi editada, e a Política Nacional de Energia Elétrica. Né? Aí foge, nós não chegamos a discutir isso nesse grupo, no grupo especificamente, mas eu acredito que realmente tem que ser com os órgãos responsáveis. O que a gente colocou são essas questões, se atentando aqui, porque está colocado nas perguntas,
a conexão da igreja, como que a igreja poderia atuar no sentido de prevenção, no sentido de fazer essa interface com... né? Então, a gente delimitou a nossa discussão às perguntas que foram feitas. Então, aí a gente já está abrindo o leque. Aí, realmente, eu não sei se nós nem vamos ter tempo de discutir isso aqui tudo. Tá bom? Algo que eu estou percebendo na plenária e que penso ser um pouco injusto, né? Nós estamos discutindo a partir de uma visão da igreja, na atuação da igreja. Evidentemente, Milena Marulanda, né, você tem suas angústias, como nós de Candomblé temos nossas angústias e tudo mais. Mas a gente tem que entender que a igreja tem um papel institucional e que não é ela que está na presidência da República do Brasil. Há determinadas colocações que aqui estão sendo feitas, algumas falas que estão sendo feitas, e que é entendível do ponto de vista da angústia, mas que, do ponto de vista funcional e institucional, não é da competência da igreja. A igreja está fazendo um grande papel. E aqui, me perdoem os irmãos de outros credos, não estou vendo por parte dos evangélicos, não estou vendo pelo pessoal do próprio terreiro, nem espíritas, nem outros, essa preocupação que a Igreja Católica está tendo em chamar os mais diversos segmentos para discutir uma situação da Amazônia. Eu penso que o olhar que tem que sair daqui é um olhar que tem o ponto de vista religioso, da espiritualidade, e que tem, sim, uma liderança maior que está chamando esse encontro, e por isso nós estamos aqui atendendo, que é um convite do Papa Francisco, não é um convite da Presidência da República do Brasil e de nenhum outro país. Então, me desculpem se estou sendo deselegante, mas eu senti a necessidade de colocar esse aspecto para que a gente possa fazer esse debate mais produtivo. É como na situação, já concluo, da 319. Concordo contigo quando tu falas que ela hoje causa mais dano ambiental do que se ela já estivesse asfaltada. Isso sem falar nas vidas ceifadas e tudo mais. Mas compete ao Estado e não à Igreja dizer como é que é e efetivar esse fazer de fiscalização de manutenção. Porque a estrada asfaltada, com toda certeza, se não houver vontade e determinação política, em breve nós teremos um caos estabelecido em toda a BR-319, como em várias BRs que nós temos aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Acredito que a gente pode fechar esse... e passar para o grupo 4, por favor. Mudanças climáticas.